Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre como criar um ambiente acolhedor para a sua criança TEA. Como nós falamos na nossa outra aula, um dos fatores de bastante desafio e que mexem bastante com o comportamento da nossa criança é com relação à comunicação, a compreender e ser compreendido, certo? Mas também precisamos pensar nesse ambiente. Então, o se fazer entender e entender, ele é super importante, e por isso que a gente acaba fazendo uso dessas ferramentas de comunicação alternativa, no caso da nossa criança que não consegue se comunicar, mas também da rotina visual para aquela nossa criança que fala sim, mas que a gente traz para ele ali um certo conforto de segurança e previsibilidade. Muito bem. Quando a gente organiza o ambiente, a gente também faz isso. A gente também consegue trazer para essa nossa criança recursos e possibilidades para que ele consiga se sentir seguro e acolhido e que a gente consiga entender que os tempos dessa criança são um pouquinho diferentes das demais crianças. Então, nós precisamos garantir ali que ele consiga se sentir acolhido naquele ambiente, mesmo que ele não esteja conseguindo fazer a mesma coisa que os demais ou ao mesmo tempo de duração de tarefa das outras crianças. Vamos lá, vou explicar isso melhor. Muitas vezes a sala de aula é um ambiente barulhento, é um ambiente com muita movimentação e é um ambiente bastante estressor, dependendo da condição ali da nossa criança TEA. Então, nós também precisamos pensar em que saídas alternativas a gente pode oferecer para que essa criança consiga se autorregular, consiga se organizar e consiga ter acesso ali a algum tipo de estímulo que possa trazer mais calma e tranquilidade. Uma sugestão é que a gente possa ter um espaço ou um cantinho que não seja só a própria cadeira ou a mesinha da sala de aula. Geralmente, a educação infantil, as mesinhas são compartilhadas e as crianças sentam ali com 3 ou 4 ou 5 outras crianças juntas. Que a gente possa ter um cantinho que seja mais acolhedor, que a nossa criança possa sentar no chão, que ela possa, por exemplo, tocar algum outro objeto que possa trazer tranquilidade para ela. Existem, por exemplo, potinhos da calma, que são garrafinhas transparentes ou potinhos transparentes que a gente coloca ali dentro, glitter, estrelinhas, e que a criança ficar olhando para aquela aguinha, né, descendo e subindo, para aqueles brilhos ali acontecendo naquela água, pode trazer calma para sua criança. A gente não está dizendo aqui que todas as crianças vão se acalmar com os mesmos recursos. E aí, por isso que é importante a gente conhecer a individualidade de cada criança. Mas é uma possibilidade que você pode tentar. Talvez funcione para essa criança, talvez não. Mas é importante que você tenha acesso a essas informações, que você pense diferentes possibilidades. Terão crianças que vão se acalmar quando elas estão ali, por exemplo, lendo um livrinho. Então, nesse canto, você pode ter a garrafinha da calma, você pode ter ali uma mini biblioteca, alguns livros que são do tema e do assunto de interesse dessa sua criança, para que ele possa, quando estiver se sentindo ali muito estimulado, que ele possa ir para esse cantinho para sentar ali e para fazer uso de algum objeto, interagir com alguma coisa que possa trazer essa calma que seja importante para ele, necessária para ele. Também podem ter ali aqueles brinquedos de apertar, os squishes ou os poppets, aqueles brinquedos que a gente vai fazendo pressão, apertando, e essas pressões vão trazendo para a gente uma resposta para o nosso corpo, que também é para baixar, para acalmar, e que tem crianças que conseguem se sentir melhores dessa forma. Uma outra possibilidade é o uso de fones de ouvido. Esse fone de ouvido pode ser da própria criança, que ela já pode trazer na mochila, e esse fone também pode estar nesse cantinho, que quando a criança entender que o estímulo está demais, ela também pode se direcionar até lá e colocar esse fone. E aí, então, ela pode usar esse fone tanto sentada na sua cadeira, quanto ali no cantinho também. Caso a sua criança tenha sensibilidade com luz, especialmente com excesso de luz, talvez seja importante que você tente, de alguma forma, regular aquela luz, né? Então, nem sempre a gente encontra aqueles reguladores, então existem tomadas específicas que a gente consegue controlar a luminosidade, mas a gente também pode, de repente, posicionar a nossa criança num lugar da sala onde tenha menos estímulo luminoso, ou até mesmo fechar uma cortina da janela em algum espaço ali que possa reduzir um pouquinho essa quantidade de luz que a criança receba.
Com relação ao som, a gente sabe que a gente pode controlar, então, o som de uma música que eu vou colocar, o som de algo que eu vou apresentar para minha criança na televisão, por exemplo, né? Então, se a gente está ali assistindo um filme, fazendo ali algum momento de apresentação de algo, então eu consigo regular o som, mas a gente não consegue regular o som da própria turma, do som das crianças, do arrastar cadeiras, mesas. Então, aí o que seria importante seria fazer uso do fone de ouvido, mas também de conversar com as crianças. E aí vocês vão dizer assim para mim, poxa, mas na educação infantil, conversar com as crianças, puxa, até parece que elas vão ouvir. Na verdade, quando a gente conta, compartilha, todos esses temas com as crianças, elas se sentem muito prontas e aptas a nos ajudar. Quanto mais novinhas as crianças, mais vontade e desejo de fazer parte, de ser colaborativo, de ser proativo a nossa criança tem. Então, se a gente estimula isso, a gente consegue, e eu brincava muito com essa turma, especialmente aí, dessa educação infantil, desse aluno que eu comentei com vocês, eu falava que eu estava desenvolvendo ali mini terapeutas, porque eles me ajudavam muito. Então, na verdade, ninguém era impedido de brincar, de gritar ou de conversar, mas quando estava muito e eu percebia que aquilo estava estimulando demais o nosso amigo que precisava de ajuda, eu falava, pessoal, vamos reduzir um pouquinho, vamos, né, mexer no volumezinho aí da nossa voz, vamos evitar arrastar cadeiras, porque nós estamos estimulando demais o nosso amiguinho. Então, eles mesmos começavam a se autorregular. E é claro que o barulho voltava a aumentar outra vez. E tinham dias e momentos em que estava tudo bem, mas tinham dias e momentos em que a gente precisava nos ajustar. E eles eram super parceiros e ajudavam muito. Então, sempre convide as crianças a entenderem o porquê que nós estamos solicitando algo deles, seja falar mais baixo, seja arrastar menos a cadeira. Então, a gente consegue, sim, um bom envolvimento da turma, né, um bom engajamento e um bom apoio da turminha, quando a gente compartilha com eles todos esses nossos motivos, todas essas justificativas, e dizendo que nós estamos sendo muito bons e colaborativos, tanto para a convivência total da turma, quanto para especificamente esse amigo. Eu sempre costumava dizer para as crianças que nós éramos um time, e um time precisa estar todos juntos pensando no bem coletivo, que todos nós queremos a vitória, e que a vitória é de todo mundo quando a gente dá conta de respeitar a todos e utilizar esse movimento de nos ajudarmos. Uma outra coisa que pode ajudar bastante é a gente identificar materiais, objetos. Por exemplo, com essa turma, eu tinha bastante dificuldade com relação à cadeira que eles usavam. Então, esse aluno em especial, se ele decidisse mudar de mesa, sentar em outro lugar, ele simplesmente empurrava a criança que estava na cadeirinha daquele lugar que ele gostaria de sentar. E então, é claro que aquela criança que havia sido empurrada se assustava, chorava, muitas vezes sentia dor, porque às vezes caía com o bumbum no chão. Então, não fazia sentido nenhum para ele estar de castigo, ele não conseguia compreender o que aquele castigo significava. Então, o que, que nós fazíamos? A gente mostrava para ele que aquele lugar era do amigo, pedir ajuda para ele fazer carinho no amigo, para abraçar o amigo, porque o amigo estava muito triste, estava com dor, estava chateado. E aí, então, eu encontrei uma forma de conseguir determinar o lugar de cada criança. Eu sempre gostei muito de foto e sempre gostei de fazer atividades com fotografia com as crianças. Então, eu fotografei todos eles, já havia fotografado para fazer a nossa lista da chamada e até da escolha do ajudante do dia. E eu aproveitei essas imagens e fiz uma tirinha menorzinha e colei em cada uma das cadeiras. Na lousa, na sala de aula, eu criei um mapa de sala. Então, o que, que eu fiz? Coloquei ali com velcro todas as mesinhas e as criancinhas sentadas em volta. Então, as fotografias daquelas crianças. Eu apresentei para ele qual era a mesinha que ele ia sentar, qual era a cadeira dele,
mostrei para todas as crianças e nós organizamos a sala. Então, cada vez que ele tinha que mudar de lugar, ele precisava levar a cadeirinha dele. Então, muitas vezes, aquela mesa que cabiam 4 crianças ficavam com 5 cadeiras, porque ele arrastava a cadeirinha dele e sentava lá. Então, nunca mais ele empurrou nenhuma criança da cadeira, ele conseguia levar a cadeirinha dele para onde ele queria, respeitando as outras crianças também. Então, a gente conseguiu a harmonia daquele ambiente. E muito mais do que a harmonia daquele ambiente, a gente conseguiu ensinar para ele que ele não precisava empurrar o amiguinho da cadeira para ter acesso àquele lugar, e também conseguimos ensinar a todas as outras crianças da turma que ele não empurrava o coleguinha porque ele era malvado, porque ele era ruim, porque ele não estava se importando com o coleguinha, mas que ele não conseguia falar com a boca dele: amigo, você me dá licença que eu quero sentar nesse lugar? Então, ele não conseguia se expressar dessa forma. Então, a forma que ele tinha de comunicar era agindo. Então, nós também conseguimos mostrar para o restante da turma que ele era um menino bom, que ele só não conseguia se comunicar e que nós estávamos encontrando formas, estratégias para que ele pudesse se comunicar sem machucar ninguém. Então, as crianças tinham um novo olhar para ele e ele estava plenamente acolhido pela turma e, ao mesmo tempo, todos nós estávamos vivendo em harmonia. E é claro que eu estava super feliz por estar conseguindo manter a harmonia do ambiente, super feliz porque ele tinha conseguido aprender e super feliz porque o restante da turma estava também acolhendo e, muito mais do que isso, também estava entendendo. Acho que isso é que a gente espera para uma sociedade inclusiva, que a gente seja capaz de perceber que aquele nosso amigo está precisando de um apoio extra e que a gente pode ofertar esse apoio ao invés de criticar ou de tirá-lo da jogada. Então, para a gente fechar esse momento, é sempre importante que a gente faça análise do ambiente, que a gente entenda por que aquele comportamento está acontecendo. Então, se eu não tivesse entendido que a intenção desse menino, quando trocava de mesa e empurrava alguém da cadeira, era simplesmente explorar outros espaços ou materiais que estavam na mesa, e eu entendesse que era algo pessoal, que ele estava de fato sendo ali intolerante ou agressivo, a minha conduta teria sido diferente e eu não teria tido o resultado esperado. Então, quando a gente consegue fazer essa análise do ambiente, entender que esse comportamento, lembrem disso, todo comportamento é uma forma de comunicação. Se eu não tivesse entendido que ele estava me comunicando ali, que ele só queria vivenciar outros espaços, eu não teria conseguido encontrar uma estratégia adequada para resolver esse conflito. Então, vamos sempre pensar nisso, análise do ambiente, entender por quê, qual é o gatilho nesse ambiente, o que está deixando essa criança desregulada, né? Ou para si mesmo ou com os outros. Como é que eu posso resolver essa situação? Então, sempre buscar esses questionamentos e fazer essa análise do ambiente, dos recursos que a gente tem ali, traz para a gente dicas de como resolver essas situações de uma forma muito mais assertiva, certo? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as estratégias lúdicas para a inclusão.